daqui a mais algum tempo ela deixará de vigorar, pois vai entrar em vigor uma nova lei que vem em sua substituição, exatamente a lei número 12/23 de 27 de dezembro. Esta lei traz consigo algumas alterações que seria que seria bom que tomássemos nota das principais alterações. Por exemplo, esta nova lei apresenta apenas uma e única, permitam a redundância, forma de constituição da relação jurídico-laboral. Na anterior lei, não digo propriamente porque ainda está em vigor, na lei atual, a relação jurídico-laboral só pode ser constituída ou por contrato de trabalho ou por nomeação. Essas são as duas únicas formas de constituição da relação jurídico-laboral na atual lei. Na lei que entrará em vigor daqui a alguns dias, só existe uma única forma, que é por intermédio da celebração de um contrato de trabalho. Portanto, excluiu-se a nomeação como forma de constituição da relação jurídico-laboral. Por uma razão muito simples. Porque a nomeação põe o trabalhador numa situação de precariedade laboral. Porque, se não vejamos, o trabalhador que é nomeado, a qualquer altura pode ser exonerado. E o direito do trabalho visa proteger os direitos do trabalhador, sobretudo, por ser a parte mais fraca da relação jurídico-laboral. Portanto, excluiu-se a nomeação. Doravante, se a empresa quiser constituir uma relação jurídico-laboral com o trabalhador, só será possível mediante a celebração de um contrato de trabalho. Em relação à forma da celebração, na atual lei existem duas formas, ou verbal ou escrita. E aqui prevalece o princípio da liberdade de forma, ou seja, as partes, o trabalhador e o empregador, é que escolhem a forma pela qual vão celebrar o contrato. Se é por escrito, ok. Se é verbal, também vale. No entanto, esta lei traz exceções. Se for um contrato de trabalho com um estrangeiro ou com uma apátrida, naturalmente este contrato deve ser celebrado por escrito. E a nova Lei Geral do Trabalho também traz essa modalidade, de verbal ou escrito. Portanto, nesta nova Lei Geral do Trabalho, os contratos também poderão ser celebrados ou verbal ou escrito. No entanto, se for um contrato de trabalho por tempo determinado, ele deverá ser celebrado por escrito. E se for um contrato de trabalho especial, como é, por exemplo, o contrato de trabalho desportivo, o contrato de trabalho doméstico, o contrato de trabalho de teletrabalho, estes deverão ser celebrados por escrito. Não menos importante, tem a ver com a modalidade do contrato de trabalho. Na atual Lei Geral do Trabalho, temos duas modalidades. Contrato de trabalho por tempo determinado e contrato de trabalho por tempo indeterminado. Sendo o contrato de trabalho por tempo determinado o regime regra. Ou seja, por via de regra, as empresas celebram com os seus trabalhadores contrato de trabalho por tempo determinado. Este contrato tem a duração de 5 anos para as grandes empresas e 10 anos para as restantes empresas, isto é, para as micro, pequenas e médias empresas. Na nova Lei Geral do Trabalho, o contrato de trabalho por tempo determinado deixa de ser regra. A regra passa a ser o contrato de trabalho por tempo indeterminado. E aqui precisamos esclarecer que há uma confusão que se está a fazer a esta altura e que muitas pessoas acreditam que quando entrar em vigor essa nova Lei Geral do Trabalho, todos os contratos de trabalho por tempo determinado vão passar a valer por tempo indeterminado. Isto não é verdade. Não é verdade por uma questão muito simples. A lei não tem efeitos retroativos, por via de regra, salvo nos casos em que essa retroação é favorável ao seu destinatário. Em relação aos direitos de personalidade, esta lei que temos atualmente não consagra como tal os direitos de personalidade. Não temos na Lei 715 os direitos de personalidade do trabalhador. E para falar sobre essa matéria, faz-se recurso ao Código Civil, na parte geral, na parte que trata sobre os direitos de personalidade, no seu artigo 70 até 82 do Código Civil. Bem assim, faz-se recurso também à Constituição da República de Angola, nos seus artigos 31 e 32, respectivamente. Nesta lei que entrará em vigor já estão devidamente discriminados os direitos de personalidade do trabalhador. São vários. E eu chamo a atenção a dois que considero ser fundamentais. O direito aos dados pessoais e o problema da videovigilância. Ou seja, existem tantos outros direitos de personalidade, mas esses são os dois que mais me chamam a atenção e que se calhar vamos deixar para eventuais respostas. Mais umas duas notas para terminar, tem a ver com as medidas disciplinares.
Na atual Lei Geral do Trabalho existem 4 medidas disciplinares, nomeadamente a demonstração verbal, que é aquele que o empregador chama a atenção do trabalhador. Dizer, você falta muito, ontem já não vieste, hoje faltaste mais, se continuar assim, a próxima vamos tomar outras medidas. Isto chama-se a demonstração verbal, uma advertência, uma chamada de atenção. A demonstração registada é mesmo registrado naquele dia o trabalhador portou-se mal. Redução temporária do salário e, em última ratio, o despedimento. Portanto, na atual Lei Geral do Trabalho temos essas 4 medidas. Nesta lei que vai entrar em vigor, acrescentou-se mais 2 medidas, nomeadamente a despromoção temporária de categoria e a suspensão do contrato de trabalho com perda parcial da remuneração. Ou seja, as 4 medidas que existem nesta lei vão continuar a existir na lei que vai entrar em vigor, mas acrescentou-se mais 2, que já aqui citamos, que é a despromoção de um trabalhador da sua categoria ou a outra medida que é, portanto, a suspensão do contrato de trabalho com perda parcial da remuneração. Em relação às férias, esta nova Lei Geral do Trabalho proíbe e pune o trabalhador de celebrar um contrato de trabalho remunerado, obviamente, a favor de um outro empregador enquanto estiver a gozar as férias. Portanto, a Lei Geral do Trabalho que temos atualmente era omissa em relação a isto. E questionava-se, um trabalhador que está a gozar férias, enquanto estiverem a decorrer as férias, pode celebrar um contrato de trabalho com um outro empregador e assim fazer dinheiro? Pronto, discutia-se, mas não tínhamos na lei como tal um artigo que proibia este facto. Com a Lei Geral do Trabalho que vai entrar em vigor daqui a pouco, esta história acabou. Já não é permitida a celebração do contrato de trabalho, salvo se o trabalhador já tinha este vínculo laboral antes do gozo das férias. Ou seja, há aqueles trabalhadores que trabalham em 2 ou 3 sítios. Então é muito normal que esteja, por exemplo, aqui no Sou Crescente, não é? É o nome correto. É só crescente. Sou Crescente, ok. Instituto Superior de Sou Crescente. Dá aulas aqui. Crescente, obrigado. Instituto Superior Politécnico Crescente. É professor aqui, é trabalhador. E também dá aulas, por exemplo, na Universidade B ou C, não vou dizer o nome para não publicitar, não pagam para isto. Prontos. Então é normal que o trabalhador esteja a usar as suas férias aqui está de férias, mas está trabalhando em outro sítio, admite-se, porque ele tem esse duplo ou triplo vínculo laboral. Mas não é permitido, por exemplo, o trabalhador que tem um vínculo laboral com o Instituto Superior Crescente e enquanto estiver a gozar as férias, celebrar um outro contrato de trabalho com um outro empregador. Portanto, se assim acontecer, o trabalhador será responsabilizado disciplinarmente, sem prejuízo da entidade empregadora, a exigir dele a restituição dos valores que se pagou a título de subsídio de férias. Portanto, a entidade empregadora vai exigir, dá o dinheiro que nós te demos para você usar férias. Sim.